Marketing, the podcast. Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com. Fala pessoal, mais uma vez estou aqui, Bruno, host aqui do Marketing The Podcast. Estamos aqui sempre com mentes brilhantes do mercado, sempre aprendendo, né? Eu falo bastante que o Marketing The Podcast fez aprender cada dia mais, ouvir cada dia mais do marketing de quem faz, né? O que a gente usa até como tagline aqui, do nosso novo rebranding aqui do Marketing The Podcast, na 5ª temporada e depois de quase 5 anos aqui. Vocês sabem muito bem que minha vida é super complicada em relação a mais de 10 projetos no meu dia a dia, então eu acabo tendo aí um gap de mandar aí espaços, né? A gente adora falar assim em inglês. Espaços para mandar aqui episódios para vocês ouvirem. Mas como vocês bem sabem, repetindo, Bruno Gimenez aqui, o host de vocês do Marketing The Podcast, para o episódio 1100. Não é 1100, galera, é 16, 17, 20, mas eu já não sei mais qual episódio que é. Então, tem lá a lista, e eu não quero que vocês fixem por episódio, mas eu quero que fixem por temas. E hoje um tema muito importante. A gente tem aqui uma audiência que é muito de jovens estudantes e de profissionais de mercado e empreendedores, né? Mas hoje a gente vai falar do marketing de luxo para o marketing de uma das maiores influências de finanças do país. E aí a gente vai falar de uma das grandes fintechs também, né? Vamos falar um pouquinho com a Juliana Nagli, Head de Marketing da Me Poupe. Quando eu convidei a Juliana, ela era de outra empresa que a gente vai falar aqui um pouquinho, mas também, obviamente, a gente conhece muito bem a Me Poupe. Estava até aqui no off falando quanto que o mercado, ele é um mercado onde todo mundo se conhece. Então, vocês sabem, F, 3 pontos, não o coleguinha, beleza? É isso. E a apresentação, Juliana Nagli, especialista em marketing digital. Liderou o marketing da Flapper, maior plataforma de aviação executiva da América Latina, destacando a marca no Google e tornando seu Instagram referência no setor. Recentemente assumiu como Head de Marketing da Me Poupe, a maior fintech de educação financeira do Brasil, onde conecta estratégia, inovação e criatividade para impactar vidas através da educação financeira. Ju, seja bem-vindo ao Marketing The Podcast. Bruno, muito obrigada. Fico muito feliz com o convite e estou ansiosa aí para o nosso bate-papo. Acho que a gente vai trocar muitas ideias valiosas. Imagina, seja muito bem-vinda. Aquela coisa, né? Já almoçou? Que horário de almoço, né? Não, esse seria meu horário de almoço, mas como você falou, a gente aqui do marketing está sempre com 1000 projetos e hoje o almoço vai ficar para mais tarde. Eu tô nesses últimos 2 dias, eu tô até fora do marketing, é muito bom para mim, inclusive esses 2 dias, 1 dia e meio, né? Tá indo um pouquinho desse nosso dia a dia de 12, 14 reuniões. Ontem eu acabei tendo que ir viajar, né? Eu moro no interior, eu moro em Ourinhos, então eu acabei indo fazer o morfológico da minha mulher que tá grávida em Bauru, então acabei viajando, minha segunda menina, 2 meninas, né? Legal. Obrigado. E aí hoje de manhã já estava fazendo vistoria de apartamento novo e agora estou aqui. Vamos almoçar juntos digitalmente, Ju. Com certeza. É engraçado você falar disso de filho, de vistoria. Eu vivi exatamente o que você está vivendo ano passado, com a chegada da minha filha. Foi minha primeira filha, então eu vivi exatamente isso tudo. É uma loucura, mas filhos são os maiores motivadores da parte profissional, porque tudo eu penso no futuro da minha filha. Então, na hora de ponderar entre aceitar um emprego ou outro, ou qualquer outra coisa, eu penso na minha filha. Ela está em primeiro lugar. É exatamente isso, né? Então a gente agora, o momento Silvio Santos, que o Bruno ele é muito sentimental nessa parte do momento Silvio Santos, mídia televisiva. Manda um beijo pra filhota. Quantos anos tem a filhota?
Beijo, Catarina. Fez 1 ano mês passado. Minha primeira filha? É, Ah, nossa, mãe corujona. super, tá na escolinha agora, não vai nem ver esse podcast nem a gravação. Coisa linda, mas está nos nossos corações aqui. Com certeza. Quando ela for mais velha, ela vai ver que eu mandei um beijo pra ela. Você vai ver a mamãe ali, ó, no podcast, no Marketing the Podcast ali, ó, tá passando junto do caldeirão do Hulk, brincadeira. Então, assim, Ah, quando ela for mais velha, nem vai existir mais caldeirão. O Hulk já vai ter se aposentado. o Hulk vai ser o nosso Silvio Santos, É verdade. Bem né? observado. Mas eu também aqui, Elis tem uma filhinha de 6 anos, né? Minha filhinha, beijinho, meu amor, né? Não mora comigo, ela vem finais de semana passar comigo aqui, mas é o meu amor, é a minha vida, meu tudo. E agora minha Antonella, que tá vindo aí, né? Tá minha mulher grávida de 5 para 6 meses. E, meu Deus, passar por isso, meu Deus, né, Ju? Que loucura, né? Que loucura. A nossa cabeça de marketing, eu estava agora na vistoria do apartamento, e aí eu pensando em toda a experiência, né? Quando você compra um apartamento, toda aquela entrega, toda aquela base do marketing, né? Para isso. Apartamentos, quando a gente fala de apartamentos, de compra de carro, de viagens, a gente está mexendo com sonhos das pessoas. Então é muito um marketing mais imaginativo, intuitivo. E também é muito gostoso quando a gente consegue ver que as pessoas atingiram os sonhos. É legal você ver que você construiu uma narrativa, uma estratégia de marketing, você de fato conseguiu ajudar a pessoa a conquistar aquele sonho. Seja através de uma comunicação que você colocou um parcelamento diferenciado, que você deu munições para que ela consiga ver que aquilo ela pode fazer aquilo acontecer. Isso é muito É, bacana. isso, eu não sei se você tem isso, mas eu tava lá, a gente fica chato com comunicação, né? Quando a gente trabalha, né? Eu tava lá e eu recebi um sonho de valsa. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, mas um sonho de valsa é um apartamento, pô, né? E aí vai ter ali um save the date ali do lançamento, né? E a entrega das chaves na próxima semana, tá? Falei, nossa, tem todo um processo de eventos, tem um processo de entrega, tem um processo que o marketing ali tem. Meu Deus, tem que trabalhar, né? E eu comecei mentalmente a fazer várias estratégias de comunicação na minha cabeça para marketing de construtoras. É muito É louco. bem legal. Inclusive, esse nicho eles precisam bastante. Eu já tive uma certa. Meu marido ele é engenheiro, ele está nessa área, construindo prédios, e eu dou muito suporte nele nessa parte, porque eu vejo o que certas agências fazem e não é a melhor forma. Então, eu tô sempre ali dando meus pitacos, inclusive. A gente combinou de que ele não me mostra mais nada da agência, porque eu sempre tenho alguma consideração, eu sempre quero mudar tudo. Então a gente separa. Já não mexo mais, não ajudo mais ele. Vamos fazer um disclaimer aqui então, Ju. Assim, ó, eu sei que muitos vão me xingar nessa hora, eu sei que eu vou ser polêmico, mas busquem não misturar trabalho com o relacionamento de vocês e dar a menor opinião do mundo na empresa, principalmente se você tem uma empresa e tua mulher também, ou vocês trabalham em áreas correlatas. Porque, meu, dá rolo. Dá rolo. Com certeza. Não, eu vejo isso. Meu marido, como eu falei, ele é dessa área, ele constrói prédios. E toda vez que ele tem alguma coisa para me mostrar, eu tenho 1000 comentários. E Sim. aí ele pega aquilo tudo, manda pra agência, aí a agência retorna. Aí a agência não faz metade das coisas certas, outra metade não. E aí retorna. Enfim, fica um bate-bola. E acaba que a gente decidiu que não. Ele confiou nessa agência, ele contratou essa agência, então ele toca com a agência, eu vou tocar outras coisas. Vou ficar na Me Poupe, outras frentes, porque senão não dá, não dá certo. Eu sei exatamente como é que é. A gente começa a ficar chato. E é verdade isso. Exatamente. A gente tem tanto entendimento que a gente começa a ver, a reparar em pequenos detalhes que quem não é da área não se toca. Mas às vezes é É. uma palavrinha que faz diferença, é uma logo que está desalinhada que faz diferença, sei lá, tem que ver se a imagem está centralizada, se ela vai ser compatível com todos os formatos de tela, se o texto não vai aparecer cortado. Não, são muitos detalhes que se você não é da área, você não se toca nisso. Mas que pra gente faz a diferença. Por isso que eu sempre, quando eu estou conversando com alguma empresa,
E aí eu fui diretor comercial durante muito tempo, né? Hoje eu já não sou mais, mas no final das contas, a gente sempre acaba sendo, né? Vendedor pro resto da vida, e marketing tá muito ali, né? Você tem que ser vendedor também para você trabalhar com marketing. Eu sempre falei, tenho agência interna, beleza, mas você fica muito na visão interna. Consequentemente, por isso que as empresas acabam contratando agências, porque precisa da visão de fora. Precisa que outros de fora tragam uma visão daquilo que não está sendo feito, novas ideias e por aí vai, né? Eu acabei de sair, acabei não, né? Faz um tempo até, que vou fazer aqui uma chamada aqui. Eu fiz um relatório do CMO Summit, né? Que eu estive presente como convidado, e no CMO Summit eu estava ouvindo o Eric Shibata, da CIMED, falando sobre isso. Ele falou, cara, eu tava lá para fazer design de avião. O que tem a ver design de avião? Se minha paixão era design de carros, eu era apaixonado, eu fazia, né, na Embraer, design de avião, e fui trabalhar com design de marca de remédio. O que uma coisa tem que ver com a outra? A forma de você ver o mundo. Você traz uma visão de fora, e aí você consegue inovar, você consegue trazer uma comunicação diferenciada. Nunca vi, eu pelo menos, nunca vi uma marca de um laboratório farmacêutico, né, se tornar um brand lover como a CIMED se tornou. Nunca vi. Exatamente. E a cor deles, aquele amarelo, é tão forte que se você vê na rua, você já associa a eles. É exatamente isso. Bem legal. E como eles vieram, tipo, do nada, né? Não que seja do nada, porque a marca já existe há muito tempo, mas eles ficaram muito fortes, muito relevantes em pouquíssimo tempo. Pelo menos é a impressão que eu tenho. Eu sei que a gente que é do marketing sabe que não é em pouquíssimo tempo, todo o esforço que se leva, os anos de dedicação para chegar nesse patamar, mas olhando de fora como um cliente, eu consigo ver como que isso foi muito rápido. E eles fizeram isso de forma genial, não só no marketing da empresa, mas focar também no marketing dos fundadores, né? Da Carla, do João, dos filhos ali deles, como todo mundo tem uma participação muito forte dentro da empresa, dentro e fora. Sabe o que me chamou a atenção, Ju? Me chamou muita atenção ele abrir uma tela amarela e falar assim: olha, isso aqui era meu pensamento da CIMED, o amarelo. eu fiz eu não completei o raciocínio, né? Mas eu fiz um episódio. A gente tem uma newsletter em áudio onde eu coloco ali um Jornal Nacional das IAs, lendo um dos documentos, né? Alguns documentos que eu acabo gerando aqui de eventos que eu participo, coisas, né, mais específicas que eu acabo participando. E o CMO Summit tem de cada palestra a observação. Então, baixem lá o arquivo. Justamente a gente do Marketing The Podcast fez isso para ter duas experiências. Se você é do áudio, tá lendo, tá? Então tá lá lendo, tem lá os dois apresentadores de lendo, dando enfoque para comunicação e tudo mais. Se você é do PDF, tem o PDF. Faz download, acha lá no Marketing The Podcast, tá? É basicamente isso. Mas, Ju, a gente tem um caminho aqui que a gente começou a falar, eu acho que você vai tocar de novo nesse tema, mas antes da gente começar a falar do nosso Technicase, sem crachá, Ju não é da Me Poupe, Ju tá em férias em Bora, nesse momento, Bora, inclusive é um sonho, tá? Só pra você saber. Então, aqui a gente... Ju tá de férias em Bora. Tá de boa, tá tranquilo, ou tá com a vida ganha, tá ali, ó. Tá Neymara, entendeu? Da situação. Então, quem que é a Ju? Sem o crachá, como que a Ju como que a Ju gosta de fazer? Gosta de correr no Ibirapuera. Ju é de São Paulo, como é que é? Fala aí, Ju. Não, eu sou carioca. Imaginei. Moro aqui em São Paulo já há 3 anos e meio. Sou mãe, como eu falei, tenho minha filha Catarina, tem 1 ano. Sou mãe de pet também, meu cachorro chama Antônio. Já é um senhorzinho, tem 16 anos. Sou casada, também já comentei do meu marido. Bom, quem que eu sou fora de todos esses muitos cargos? Amo ler, sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, então eu gosto de ler sobre todo tipo de assunto. Eu tô sempre muito antenada em tudo que está acontecendo no mundo de inteligência artificial, de tecnologia, de finanças, tudo que possa impactar aqui meu dia a dia dentro do marketing. Até porque aqui tudo pode virar conteúdo, tudo pode virar uma nova estratégia de marketing, então eu sempre tenho esse olhar para além da minha bolha aqui hoje de finanças, né? Mas na Flapper também eu sempre tinha esse olhar para tentar furar a minha bolha. Como eu falei, sou uma pessoa que eu sou muito curiosa.
Eu adoro também valorizar coisas simples. Então, aquele jantar em casa, fazer uma comidinha gostosa, ficar lá e meu marido curtindo, minha filha. Amo ver séries. E também amo meu momento de mulherzinha, eu comigo mesma, que é ir lá fazer minha unha, deixar o cabelo bonito. Porque isso também mexe com a nossa autoestima, né? Então, que mulher que não gosta desse momento? Tem uma coisa que eu falo muito, que o Rio de Janeiro deveria ser a capital da comunicação. Porque o Rio de Janeiro tem ótimos comunicadores, né? O Carioca, ele é um ótimo comunicador. Ele conversa, ele tem um carisma próprio dele, né, Ju? É Nossa, nem muito. sabia disso. É engraçado, porque quando eu mudei para São Paulo, pelo menos o que sempre me falaram era o oposto. O carioca é muito marrento, É que o mesmo? carioca fala com você que ele parece que tá te xingando, que ele tá te ofendendo. Então, essa foi a impressão que eu tive. Você é a primeira pessoa que me elogia os cariocas. Muito Quando obrigada, alguém. me sinto lisonjeada. Imagina, então pode falar para esse pessoal que falar isso aqui de São Paulo e tudo mais, todo mundo educado de São Paulo. Fala, beleza, Barra Funda, 5h30 da manhã. Eu quero que vocês me falem da linha vermelha de São Paulo. Eu quero que É, vocês me falem do trânsito. Entendeu? Então, assim, eu sou um cara que saiu da metrópole, né? No final das contas, eu acabei há quase um ano tomando a decisão de vir para o interior, para uma cidade de 100 mil habitantes, divisa com o Paraná. Né? Então, eu sou do ABC, sou de Santo André, de São Paulo. Ainda tenho minhas ligações, eu coordeno o marketing do time de basquete da região, mas filho de andreense, mas hoje muito mais do interior do que tudo. Não me tire do interior. tem muita gente aqui que faz esse movimento mesmo. Eu conheço diversas pessoas. Ou que Pela, já fizeram ou que têm vontade de fazer isso. pela Eu, no primeira momento, não penso. pela primeira vez, Ju, eu vi um movimento de saída de São Paulo. Então, assim, hoje, se você peguei um dado que hoje, pela primeira vez na história, São Paulo teve um decréscimo de pessoas de saída de êxodo. Então, no final das contas, teve aí, se não me engano, 90 mil pessoas. Ah, mas para São Paulo é pouco, 90 mil pessoas? Nunca teve. E Santa Catarina está ganhando muito, né? Se não me engano, era 200 a 300 mil habitantes. Eu tive agora em Santa Catarina, em Florianópolis, eu vi que isso é muito real, até para uma economia muito pulsante, né? E o quanto que a violência também impacta nisso, né? Violência, o custo de vida, tudo. Sim. Trânsito, tudo impacta. Poluição. Ainda trarei um episódio de branding local aqui, Ju. Ainda trarei isso. Mas eu peso muito para falar de branding porque é uma paixão por vezes. No final das contas, Ju, teve uma coisa que você falou agora, para a gente ir para a pergunta inicial, fazendo essa rápida introdução, que eu li uma coisa que falava, olha, quando foi que a gente lia livros, e eu também adoro ler livros, né? Quando foi que a gente mudou essa questão de ler livro e que tudo no livro precisava virar conteúdo? E eu parei para pensar, eu falei, a galera tá reclamando demais, né? Porque inevitavelmente isso vai acontecer no mundo moderno. Com certeza, mas antigamente também era assim. As pessoas pegavam livros e, baseado em livros, elas pensavam em ideias para fazer anúncios nas páginas amarelas. Então nada mudou. É só o meio como você faz esse anúncio como você faz esse anúncio e o meio que você divulga isso. Antes eram nas páginas amarelas, hoje são nas redes sociais. Então qual que é a diferença? Exatamente. Eles não estão tendo esse olhar, né? Elas criticam muito o que a gente faz hoje, mas esquece que isso já é feito há séculos. Antigamente mandavam fazer. Copywriter também já é uma coisa. Carta de vendas é uma coisa muito antiga. Antigamente as pessoas mandavam cartas de vendas pelos correios. Qual que é a diferença do que a gente faz hoje? Hoje a gente manda por e-mail. Só mudou a Exato. forma, né? A gente está usando a tecnologia a nosso favor, mas as estratégias já estão aí. Mudou o canal. Digitalizou o canal, na verdade, né? Que é até Digitalizou. bom, porque você alcança mais pessoas. Sim, sim, no final das contas foi isso. Ju, a gente indo para a primeira pergunta do roteiro, porque eu sempre chuto o roteiro, tá? Só pra você saber. Tá? Mas eu volto para ele em determinados momentos. Eu estive em vários eventos, o E-Commerce Brasil eu tive recentemente, e o E-Commerce Brasil ele tem uma frente que ele começa a disseminar os eventos no decorrer do ano, e um deles é o mercado de luxo. Né? E aí fica na Vetex, o último que eu fui foi na Vetex e por aí vai. Como foi trabalhar para o mercado de luxo, Ju? Porque assim, quando você vai num JK, no Iguatemi, quando você faz um estudo de uma Tiffany, quando você conversa com o alto luxo,
uma Cartier, e aí a gente está falando da Flapper, que você atuou, né? Lidando com a venda de jatinho, que é um pouco mais caro do que você comprar na Cartier, pessoal, tá? Só para falar. Como era essa comunicação com a Autoluxo, Ju? Desde da ponta da comunicação até a ponta da venda, quais as dificuldades que você encontrou? Claro que você pode falar, né? Quais são as dificuldades que você encontrou? Como que você olhou e falou, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Porque, honestamente, Ju, é um mercado completamente diferente, né? Sim, com certeza. Eu, antes da Flapper, nunca tinha trabalhado com esse mercado de luxo, não tinha a menor experiência. A Flapper foi, para mim, uma baita escola, e uma baita escola de precisão e de atenção a detalhes. Porque quando a gente está falando do alto luxo, a gente está falando daquele cliente que o dinheiro não é problema, ele pode comprar um jetinho, ele pode fretar um jetinho, ele pode fazer o que ele quiser. Então, como o dinheiro não é um problema, a gente tem que pensar em estratégias onde a experiência agregue. Então, a gente vai ter que oferecer coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, ele vai fretar um jatinho, ele vai fretar o jatinho. Mas o que a gente pode oferecer além que não para ele seja, ele não consiga comprar aquilo? Então, quando a gente pensa também nessa narrativa, ela tem que ser super sofisticada. Ela tem que ter uma personalização, muita personalização, e tem que ser uma consistência impecável. Então, desde a pessoa que está atendendo até o momento que ele vai pousar no destino dele, tudo tem que estar conversando. Tem que estar tudo impecável. Esse cliente, ele não pode entrar num jatinho e ter, sei lá, papel de bala no chão. Ele não pode ser maltratado. Tem que ser tudo, como eu falei, nos mínimos detalhes. E isso também é uma dificuldade, você garantir que todas essas frentes se conversem e manter essa comunicação impecável. E isso, sempre pensando em coisas para poder agregar na experiência do cara que o dinheiro não possa comprar. Então, eu vou te dar exemplos do que a gente já fez. A gente já fez uma festa de 15 anos dentro de um avião, ela aconteceu dentro de um voo. A gente já levou passageiro para comprar nuggets. Ele estava numa cidade na Bahia, a gente levou ele para comprar nuggets na capital. Nuggets, Ju! Nuggets! McDonald's. Exatamente. E você vê como assim o dinheiro não é problema. O cara pagou muito mais num voo do que comprando 200 nuggets. E foi literalmente, ele saiu de um ponto, pegou um helicóptero, foi pra capital, comprou os nuggets, voltou. 200 nuggets. É esse tipo de cliente que a gente atende, então, que a gente atendia, né? Então é isso, é sempre pensando em experiências que o dinheiro não pode comprar. Então fazer o voo. A gente já teve um caso também de passageiros que eles iam fazer uma corrida, não lembro agora se era corrida, era maratona ou que tipo de esporte que eles fizeram, que eles quiseram na volta massagem. Então a gente arrumou um massagista para atendê-los dentro da sala de embarque. É isso. É o público de alto luxo. E aí reforça novamente o que eu quero dizer, que a gente tem que pensar em experiências que agreguem, não só no valor monetário, porque esse valor ele tem. Ele pode comprar tudo que ele quiser. Mas esse tipo de experiência ele não consegue ter tão facilmente. Então a gente gosta de agradar o cliente. Exato, e aí é muito legal o que você disse, né? Não é sobre o que o que ele pode comprar, porque ele pode comprar, né? Ele, ela, pode comprar, né? No final das contas. Como essa experiência vem? Por que optar por vocês, né? Havia venda também dos jatinhos nesse caso, né, Ju? Isso, a Flapper ela faz o fretamento de jatos, ela vende jatos também, jatos, helicópteros. Ela é uma plataforma que ela atua globalmente, então o cliente pode fretar um avião de Manaus para o Egito. Ele consegue. E aí a Flapper também entrou recentemente na parte de gerenciamento de aeronaves e de cotas. Então ela também está com essas duas frentes. Aí é o convencimento, né? É o segmento que você vai pegar, qual canal que você vai conversar. Eu não consigo imaginar, Ju, você me corrija se eu estiver errado, eu adoro que me corrija quando eu estou errado, tá? Só para você saber. Porque no final das contas eu aprendo. E eu quero que a audiência, eu quero me sentar na primeira fileira da audiência aqui e ser aquele cara que pergunta, sabe? Aquele chato que pergunta na sala de aula. Então, assim, no final das contas, quando a gente olha para isso, eu não imagino que esses estejam no Ads. Eu não imagino que esses estejam no Google, que eles estejam no Meta. Até alguns, beleza. Mas assim, tipo, de você pegar e ter uma visualização away, sabe? Agora, é um evento, é uma conversa,
a experiência ali degustativa, é uma Gran Cru da vida. Como que você pensava nesse canal, Ju? Como que você pensava nessa atração? Como que você pensava em coletar de fato esse lead, mas não só em coletar o lead? Eu acho que coletar o lead é muito pobre nesse ponto, tá, né? Eu acho que você falar em pobre, eu falo obviamente, em estratégia. Mas como que você olhava para isso? Quais pontos que você ia buscar? Você buscava ali um social listening? Você buscava ali associações? Onde que você olhava para isso? Tá, bom, não vou te corrigir porque você tá certo. A gente de fato não encontra esse cliente no Ads. Dificilmente uma pessoa vê um anúncio de venda de jatinho, compra de jatinho, vai clicar e vai comprar. Até porque isso é um custo muito alto. Então, não é um serviço tão fácil quanto você assinar uma Netflix da vida. Então, esses clientes de fato não estão lá. Onde que eles estão? Em eventos, eu ia falar concurso, mas não concurso, mas eventos relacionados a esportes de luxo, tipo hipismo, golfe, tênis, em eventos também desse público, eventos de relógio, de charuto, de degustação de vinho, no Fazenda Boa Vista, em Trancoso na época de Réveillon. Esse cliente ele tá nesse circuito. E como que a gente fazia também para alcançá-los? Fazendo parcerias com grandes redes de hotéis de luxo, sempre tendo contato direto com concierges de hotéis de luxo, porque boa parte da demanda também vem de hotéis de luxo. Programa de referência também é uma coisa que funcionava. Então, um cliente que a gente já tem, se esse cliente trazer outra pessoa, outra empresa que possa gostar desse serviço, a gente dava um benefício para esse cliente. A gente atuou dessa forma e sempre pensando nessa coisa de criar um relacionamento com esse cliente, porque esse cliente também ele gosta de relacionamento. É o que grandes empresas fazem. Com a Cartier que você citou, a Cartier ela tem uma amizade, digamos assim, com os clientes. A Chanel faz a mesma coisa. Então é a mesma coisa que a gente fazia. A gente criava essa fidelização e essa proximidade com o cliente. Então não era difícil a gente saber de vida, de nome de filho. Até porque uma vez que esse cliente ele se torna de fato cliente, ele vira recorrente. Ele gosta desse serviço. Ele entende por que ele está pagando mais e por que aquele serviço custa daquele valor. E no final das contas, a aviação executiva ela também te poupa tempo. Então você chega lá, você não precisa fazer o check-in, você não entra em fila para despachar bagagem, você não precisa pagar para despachar bagagem. Então isso te poupa todo o tempo e todo aquele trâmite chato de aeroporto, de você chegar ao aeroporto lotado, de você ter voo cancelado, toda essa chatice você se poupa. Você viaja do seu modo, de acordo com a sua agenda e da forma que você quer. Então isso, a partir do momento que o cliente entende o valor disso e por que ele custa esse preço, isso vira um game change também para a gente e esse cliente vira recorrente. E aí é uma questão muito de empatia também, né, Ju? A gente acaba esquecendo. Existe uma coisa, não sei se você também é crítico como eu sou, tá? Eu sou muito crítico em alguns pontos. Que é justamente todo mundo fica em cima do salto, né? Todo mundo quer saber. Eu sou muito, muito crítico a você olhar para uma segmentação e falar público A, B, C, D. Beleza. Público A, B, C, D, E, Z. Ok. Mas aí você está me falando que você não está personalizando. Você está pegando um catado de público A, você está falando do macro, eu acho público, você falar público A válido, mas é o topo do funil para mim. É o topo da estratégia. Porque para você esmiuçar isso, você vai ter que olhar para o desdobramento disso. Ok. Quais são os mini-grupos? Quais são as comunidades dentro disso? Como que as pessoas vão se comportar? Ah, mas pessoas que têm dinheiro se comportam assim. Não necessariamente, porque vocês estão esquecendo de uma coisa, estão colocando dinheiro na frente de uma coisa muito importante e que o marketing esqueceu durante muito tempo: humanos. Vocês estão esquecendo o que Kotler hoje trouxe no Human to Human, né? Que acho que é o último livro do Kotler, se eu não me engano, que é justamente a questão de, beleza, são humanos. E aí eu me coloco, independente de dinheiro, não, gente, eu não tenho dinheiro para comprar um jatinho, tá? Só para deixar bem claro. Eu, muito pelo contrário, eu estou me colocando. E se eu tivesse dinheiro, eu não compraria um jatinho, porque, para quem aqui não sabe, eu não vou nem em roda gigante. Eu fui na roda gigante de Balneário Camboriú e um amigo meu ficou pulando. E eu fiquei muito bravo, porque realmente eu tenho muito medo de altura, tá? Voar, para mim, é um problema muito sério, tá? Nossa, somos dois. E assim, eu adoro viajar, adoro descobrir lugares novos, mas eu fico pensando, meu Deus, e se o avião cair? Eu tenho uma filha, e meu trabalho, e não sei o quê.
Então, assim, o período, quando eu chego num lugar eu amo, mas o período até você chegar no destino, eu fico um pouco angustiada. Não Ju, sei. Ju, É muito estranha essa sensação. eu fui para Florianópolis recentemente e, para quem não sabe, o voo de Florianópolis são 50 minutos. Não, 50 minutos você nem anda de São Paulo, né? Então, assim, no final das contas, nesses 50 minutos, eu fiz um testamento mental. Eu fiz uma despedida, eu fiz um testamento mental, e quando eu parei o meu testamento mental, o voo chegou. Aí você rasgou mentalmente o seu testamento e, opa, vou curtir, agora eu cheguei. Exatamente isso. Nunca vocês vão ver uma pessoa tão feliz de entrar no Uber. Eu somos dois, Gil, porque eu sou assim também. Ai, meu Deus, obrigada, cheguei. Não foi meu momento, obrigada por isso. Eu tava com um amigo meu no avião e eu virei para ele e fiz assim, cara, eu tô batendo um papo com você, mas você não acha que eu tô tranquilo? Falando de trabalho e tudo mais, eu tava soltando todas as minhas reclamações do trabalho, de trabalhar junto, e eu fazendo todas as reclamações de trabalho possível. Mal ele sabia que era somente por causa do Pra voo. passar o tempo, né? As Pra tirar o reclamações existem. foco do avião. As reclamações existem, mas assim, eu intensifiquei elas ao triplo, porque no final das contas eu precisava tirar o foco. Eu te entendo. Enfim, mas eu acho que é muito legal isso que você falou, mas faltou dessa questão da empatia, de entender que as pessoas, eu me coloquei para fechar o raciocínio, eu me coloquei nesse papel e eu falei, por que eu vou naquela padaria sempre se aquela outra padaria tem uma coxinha melhor? E eu sou o cara das padarias. Ah, por que eu vou em tal lugar e eu pago mais caro em tal lugar? Ah, porque tem uma cadeira lá fora que é uma cadeira com um número que eu gosto, supersticioso pra caramba, e que no final das contas eu fico ali isolado, porque eu gosto de ficar isolado naquele canto, que é um canto arborizado, um canto que tem vento. Legal. Tipo, então eu tô pagando, eu tô nem aí pro preço, né? Acho que é muito dessa experiência, né, Ju? Com certeza. É o que você falou, define o marketing de experiência. Por que você escolhe determinadas coisas inconscientemente? É experiência, é um cheiro, sei lá, uma pessoa que é simpática com você. Então, tudo isso te molda para que você escolha aquelas coisas. Então, e voltando a falar aqui da Flapper, a Flapper ela foi disruptiva no setor de aviação executiva, porque era um setor que era muito conservador, muito tradicional. Antigamente, para você fretar um jatinho, você tinha que trocar uma série de e-mails. Era muito burocrático para você fazer isso. E a Flapper veio para acelerar esse processo. Então, através de um aplicativo, você conseguia encurtar todos esses processos. Você entrava no aplicativo, você colocava ali a origem, destino, o dia que você pretendia ir, a quantidade de passageiros, e ele já vem com uma lista de possíveis aeronaves que vão te atender. Então, a Flapper ela veio para revolucionar esse mercado. E isso faz com que as pessoas consigam gostarem, não gostarem, mas quererem escolher a Flapper. Então, é toda essa experiência que a gente vem atrelada. Como eu comentei, você chega no avião, tem ali o menu separado para você, da forma que você gosta, com a bebida que você escolheu, na aeronave que você escolheu, na hora que você escolheu. Então, tudo isso é muito legal. A pessoa se sente como dono do seu dinheiro. Pude fazer boas escolhas. Isso é muito interessante. Isso é bem legal mesmo. E aí, Ju, pegando esse gancho, né, do que você falou agora, mercado de luxo, se não me engano, quase 5 anos no mercado de luxo. Fiquei na Flapper 4 anos e meio. Né? 4 ou 5 anos. Então, olha, minha pesquisa tá certa, hein? Então, se a gente vai falar isso, e por que? A gente já falou, né, em off aqui, eu tive aí um contato, né? Participei do podcast lá do Branding Tudo do Galileu, né? Um ótimo podcast, por sinal, né? E sei também que o Galileu ele teve a sua importância na transição, né? Na construção da marca que hoje você está, da CEO, na criadora que você está, da fintech, que se tornou uma fintech de educação financeira. Eu vou deixar você falar um pouquinho disso, né, que é a maior conhecedora hoje disso, mas sair do luxo, por lidar com a educação financeira, eu não vejo essa diferença, eu vejo muita ligação, né, nisso. Eu vejo muita ligação, eu vejo muitas coisas que dá para trazer de uma experiência para outra,
Como foi para você, Ju? Por que essa mudança? Como que é trabalhar agora na empresa que você está? A Me Poupe, a gente conhece bem, né, da construção de marca. Eu, basicamente, estava um dia lá ouvindo minha 89, Rádio Rock, e eu tô confessando idade, tô confessando gostos e tudo mais, estava ouvindo lá, e aí, poxa, no programa da Natália Arcuri falando e falando palavrão, falando coisa, né, com rock e tal, que é bem também a construção de marca dela. Como que foi aí para você? Como que você pensa? Quais desafios? Conta pra gente. Bom, não existiria um motivo para eu não vir para Me Poupe nesse momento. Eu acho que a Natália ela foi inovadora. Ela conseguiu trazer uma comunicação muito de gente como a gente para um público que antes era composto só por coxinhas. Eram coxinhas que trabalhavam na Faria Lima e que falavam naquela linguagem bem técnica. Então a Nath ela trouxe muito dessa linguagem de uma forma que o público conseguisse entender. Então ela conversa com todo mundo, ela conversa com um cara que não tem estudo, ela conversa com uma pessoa mais instruída e ela é muito boa na comunicação. E fora que, assim, falando do desafio, eu acho que a Me Poupe ela vem com uma missão muito legal, que é democratizar o acesso ao conhecimento financeiro. E hoje, no Brasil, em que a gente vê que é um país que a gente tem um monte de endividados por conta das bets, a gente tem um número de pessoas enormes pegando dinheiro com a agiota para apostar em bets, pegando Bolsa Família para apostar em bets. Então, isso só reforça como a inteligência não, mas a educação financeira é importante. Então, eu me apaixonei quando eu entendi melhor do desafio que a Me Poupe estava tendo, que eu pude entender um pouco do como é que funciona a mente da Natália, eu me apaixonei por esse desafio. E a diferença é que antes, na Flapper, eu comunicava para um grupo pequeno de pessoas, mas hoje é com uma massa enorme. Então, eu entendo que todo mundo deveria aprender sobre educação financeira. Inclusive, eu quero poder passar isso para minha filha no futuro, porque eu quero que ela tenha inteligência, que ela saiba mexer com o dinheiro dela, ela saiba gerir o dinheiro dela, ela faça o dinheiro trabalhar para ela e não ao contrário. Não, e eu acho isso muito legal, né? Tem uma coisa que geralmente eu ouço muito, eu acho que no meu dia a dia de agência, tá? A coisa que eu mais ouço agência, meus trabalhos, né, off também, meus trabalhos off que eu tenho aqui também gerindo algumas marcas, a coisa que eu mais ouço você acha que é uma boa ter a marca da CEO e a marca da empresa separado ou juntos, né? Como que vai funcionar essa gestão? A CEO é bom, a CEO, fundadora, seja lá como você quer chamar, falar da empresa, o tom de voz tem que ser o mesmo, as estratégias têm que ser as mesmas. Eu tenho minha opinião para isso, mas, gente, eu sou o host, eu não tenho que dar minha opinião em absolutamente nada aqui, tá? Então, às vezes eu até dou opinião demais. Então, no final das contas, eu queria saber de você, Ju. Aqui, volto para minha cadeirinha, aqui a minha cadeirinha, na hora que eu sento aqui e começa a ser o perguntador chato, o nerd chato. Me conta, como que você vê isso? Bom, a Nath hoje, ela não é a CEO da empresa. Tem um tempo aí que ela não tá mais como a CEO. Tom de voz. O tom de voz que a gente usa é a Natália. Ela é o grande personagem da Me Poupe e não tem como ela se desassociar disso completamente. Então, a gente tem que encarnar a Natália Arcuri e pensar como ela, escrever do jeito dela, fazer tudo como ela faria. E acaba que de tanto você treinar, você fica bom nisso. E bom, acho que é isso. Bruno, desculpa, eu perdi o resto da pergunta. Imagina, a gente volta. O que é isso? Na Espero verdade, que tipo, tenha cortado. não, minha pergunta, relaxa. Eu só não te entrego uma bolachinha, Ju, porque tá no digital. Entendeu? Eu só não te entrego uma bolachinha com café porque tá no digital. Mas assim, basicamente é entender se o CEO falando, o CEO, a fundador, né? Como que é para você? Qual que é o seu olhar? E não precisa nem falar da Me Poupe em si, tá? Eu tô usando porque a Me Poupe, a gente sabe que a Natália, como você mesma disse, é a voz da Me Poupe, tá? Como que você vê essa questão da empresa ter um tom de voz, ter ali junto do porta-voz, que é o fundador, o CEO, trabalhar o marketing do CEO, do fundador, ambos salário é a mesma coisa. Acho que a gente abre uma discussão muito mais ampla aí, que é uma discussão sobre até quando, né? Porque uma coisa é ser fundador, e você é da empresa, você tem dividendos, você recebe da empresa.
Uma outra coisa é você ser um CEO funcionário. É, até quando que vai, né? Porque isso também, gente, você não sabe. Se você não sabe, CEO, ele é um funcionário da empresa, tá? Só para deixar bem claro, não é porque tem ali o cargo de Neymar e tudo mais da vida, mas que ele não é um funcionário da empresa, ele segue regras da empresa. E vocês não achem que o CEO tem uma liberdade muito grande, assim, que manda em tudo. Tem tomada de decisão? Tem, mas é bem curioso, Ju, porque eu cheguei uma vez, até trazendo para a nossa audiência, e falei numa roda do CEO, vocês mandam em tudo, vocês fazem o que vocês quiserem, falar, não sei o quê. Bruno, não é bem assim, não. Tem liberdade de 2%. A gente não tem essa liberdade que você acha. E eu falei, pô, verdade, isso eu tô falando de multinacionais aí, das Big Tens, empresas do país, né? Então, como que você vê isso? Como que você vê esse tom de voz unificado? Como que você vê? É bom essa estratégia separada, unificada? Como que você vê isso? Bom, eu acho que a estratégia ela tem que conversar como um todo. Então, não dá para a empresa ter uma posição e a CEO, seja quem for, ter outra. Isso tem que estar unificado. Como que a gente trabalha na Me Poupe? Eu estou por dentro de tudo que acontece no calendário da Nath. Ela está por dentro de tudo que acontece aqui no nosso calendário e a gente vai batendo isso. Porque, como eu falei, a gente não pode ter uma estratégia, cada coisa está conversando de uma forma diferente. A gente tem que ter tudo unificado. Até porque isso amarra e fortalece toda a nossa estratégia. E tom de voz, como eu falei, tom de voz todo alinhado. A gente tem que imprimir a personalidade da Nath em tudo. Então, numa comunicação pro CRM, num disparo de SMS, no que for, tem que ser a Nath. Tem que ser o que ela falaria, o que ela escreveria, tem que ser usando o humor da forma que ela utiliza e pensando e fazendo analogias, né? Porque ela é muito boa em fazer analogias com termos financeiros. Então, ia falar o palavrão aí de um que é um Fale, slogan. aqui pode falar, Ju. Aqui não tem essa de palavrão, não. Pode falar. Cacete, Então, pode falar. a desfudência, como ela fala, desfudência do. Putz, pior que eu esqueci. Bom, mas enfim, é a desfudência aí que a Nath usa muito. É isso que Descobrindo o brasileiro, não é? Alguma coisa assim que ela fala? é desfudência. Peraí. Bruno, isso aí cortem, pelo amor de Deus. Pode deixar. Desfudendo, deixa eu cortar aqui. Eu vou cortar até o meu que eu falei cacete. Acabou, tá? É muito bom falar. Desfudendo, não, peraí. Desfudendo o Brasil. É isso que ela fala. Então aqui, calma aí. Rio, corte essa parte. Até a parte. É muito engraçado falar isso. Mas eu falei cacete, aí você corta. E volta para agora essa toada da Ju, tá? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Desfudendo o Brasil. Maravilhoso, Ju. Assim, aqui a gente pode falar palavrão, tá? E assim, palavrão faz parte, pessoal. A questão é, se você. Aí um ensinamento do Bruno aqui, tá, pessoal? De arquétipos. Se você é um fora da lei, que é um pouco também do arquétipo, né? Do que a Natália usa um pouquinho, né, Ju? Um pouquinho disso. Uma Harley Davidson usa o fora da lei, tá? Uma Harley Davidson tá tudo ok ela fazer alusão a uma criança tatuada. Tá tudo certo, tá? Mas não vai falar isso se você é um banco, tá, pessoal? Por favor. Se você trabalha no Bradesco, brand manager do Bradesco, não confunda o que a gente está falando aqui. Mas, por favor. Com certeza. Isso faz sentido porque ela é essa pessoa. Mas um banco não faz o menor sentido ficar falando palavrão, até porque um banco é um ambiente mais formal. Então a gente tem que saber o que você pode falar, qual é a personalidade que você quer passar, qual a imagem que você quer passar. Para ela funciona super. Para mim já não funcionaria. Eu jamais seria a pessoa que ia falar vários palavrões porque eu não falo na minha vida. Sim, sim. Eu sou o adepto do Caio Ribeiro, Ju. Na minha vida, eu sou o adepto do Caio Ribeiro. É um bananão. E às vezes eu busco ser um pouco mais fora da caixa, né? Disso tudo e falar, tipo, às vezes de um palavrão as coisas, mas eu basicamente, se você ver minha vida aí, a não ser quando eu tô muito nervoso, que é uma situação muito clara. Né? Eu confesso que depois que eu sempre fui muito tranquila, né? Depois que eu virei mãe, eu fiquei um pouco mais tranquila e evito Eu mesmo também. falar palavrão.
Eu Eu não quero também. que ela fale, não quero que ela repita esse tipo de coisa por aí. Ainda mais que ela tá com ano, ela tá na fase de absorver tudo, de querer copiar a gente, é impressionante. Ela pega o celular e ela fica assim, mexendo na tela. Como que ela sabe que. Ninguém ensinou. Como é que ela sabe isso? É de ficar vendo. Então eu tenho me policiado nessa questão de que ensinamentos eu quero passar pra ela. E aí, Ju, assim, eu reduzo muito hoje, né? Mas eu falo também, depois que eu virei pai, eu reduzo bastante, mas mesmo assim, o meio é difícil, né? A minha filha, esses dias, aí já que a gente falou aí palavrões aqui, eu vou também soltar. Minha filha do nada soltou um, mas puta que pariu, hein, pai? Ah, Aí eu virei assim, oi? agora onde será que ela aprendeu isso, né? Foi na escola, foi com algum amigo, foi na TV? Fica aí o questionamento. Não, foi muito eu, Ju. Foi muito eu. Eu que qualquer coisa, puta que pariu, qualquer coisa na minha vida. E aí, eu falei, pô, eu falei sem pensar. E aí, pra mim, nem é palavrão que tá no dia a dia, sabe? Então, assim, foi indo. Enfim. Aí eu reduzi. É por isso que hoje eu falo que eu sou muito mais do Caio Ribeiro do Bananão. Mas, Ju, hoje você está como responsável da Me Poupe, né? Do marketing da Me Poupe. E aí, quando você fala responsável, hoje quais canais você cuida da Me Poupe de fato? Assim, você cuida de todo? Quais são suas responsabilidades hoje na Me Poupe? Bom, toda a parte de rede social, tudo que tá YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, todas as principais redes sociais, Twitter também a gente usa. Twitter não, né? Hoje em dia é X, mas pra mim ainda é Twitter. Não sei te dizer até hoje, porque voltou para o Twitter a forma de falar, a gente, quando vai fazer comunicação, tem que falar Twitter. As pessoas conhecem mais como Twitter, né? Não tem jeito, esse X não pegou. Fora isso, toda a parte de landing page, tudo que envolve ali textos de landing page, copywriting, textos para as nossas comunidades que a gente tem, comunidade no Circle, no Instagram. Então, tudo isso também está debaixo do meu guarda-chuva. Produção de textos para e-mails também, apesar de que CRM não fica debaixo do meu guarda-chuva, mas a produção de texto fica. Parcerias, tudo que envolve também os nossos produtos. Então, a gente tem um produto perpétuo que é o Me Poupe Mais, então a busca de novas vozes, tudo que é thumb, então cada detalhe aí desses produtos, descrição de que cada um dos produtos. O Me Poupe Mais é como se fosse um streaming de educação financeira. Então, a gente tem ali diversos séries, cada série fala sobre um assunto diferente. Então, todo o planejamento desses conteúdos, a descrição de que serve aquele vídeo, a busca por novas vozes. Então, tem uma grande. Muita coisa que fica debaixo do guarda-chuva do marketing. O marketing aqui é uma área enorme e é essencial, porque a gente dá suporte em todas as áreas aqui. Parte de ads também, de growth, tudo fica debaixo do guarda-chuva. Tá com trabalho, Ju. Pra caramba. Caramba, pra caramba, tá vendo? A gente já tá mudando. Mas assim, tá com trabalho, Ju? E a equipe grande? Não, mas assim, animadíssima. Eu acredito muito no propósito da empresa. Estou extremamente feliz com esse novo desafio e me deixa animada. Não é um desafio que me deixa, tem muita coisa, eu tô com medo. Não, isso me anima. Como eu falei, eu sou uma pessoa. Lá no começo, a primeira pergunta que você fez sobre quem eu sou. Eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa proativa. Então, isso me deixou extremamente animada e honrada de estar aqui sentada nessa cadeira hoje como head de marketing da Mipup. E é grande a equipe de marketing interno, Ju? Sim, a gente está passando por diversas estruturações assim, de equipe, porque a gente teve uma grande mudança aqui dentro e a equipe foi maior, mas hoje está voltando a crescer. Mas é aquela mudança normal também com IA e mudanças de equipe de marketing. Por que eu te fiz essa pergunta? Mas tem equipe de marketing interna, né? Com Sim. vocês e tudo mais. Porque assim, eu vou. Até, pessoal, por favor, acompanhe o episódio, tá? Eu vou fazer parte fui como convidado do M15, né? Quando veicular, quando for lançado esse episódio nosso, provavelmente o episódio que eu já fui já vai ter sido lançado. Mas eu vou estar junto, eu e o Rodrigo Vicentini, CEO da NBA no Brasil, né, como convidados, falando de equipes de marketing, né? Que legal. Como montar a sua equipe de marketing. E é uma coisa que realmente me chamou a atenção, né, esse tema, e que eu estou muito, muito por dentro até. Não quer dizer que você tem uma equipe enxuta, não quer dizer que você tem uma equipe grande, não quer dizer que você tem uma equipe externa,
e interna, porque não dá para você ter só externa e não ter interna, né? É impossível. O que interessa é como você vai tornar essa equipe que entrega resultados, né? Como que você vai construir essa equipe para cada pilar, como que essas equipes vão se conversar, o que, que é importante no marketing hoje. E aí eu faço aqui um gancho para fazer uma pergunta final aqui, Ju, para você, tá? A gente vai aqui para o final, falei para você que era rápido, parece que não, mas é mais rápido do que parece, tá? Então, assim, se a gente fala que hoje tem que ter uma equipe multicultural com diversos conhecimentos, né? O que, que você vê que hoje dá certo no marketing inteiro para a equipe? Quais as características e skills, vamos colocar assim, que as equipes você vê que precisa ter? Bom, eu busco muito pessoas proativas. Eu acho que, assim, durante toda a minha experiência montando equipes, eu montei equipe de marketing na Flapper, estruturei todo o processo aqui na Me Poupe também. Pessoas proativas. Eu gosto muito de gente proativa. Eu acho que elas têm que olhar além do que elas foram contratadas para fazer. Então, o copywriter, ele vai ser muito bom em escrever, mas eu também acho legal que ele tenha um olhar para design, que ele consiga trabalhar ali junto com o designer, de falar que palavras que ele deve destacar, sei lá, numa thumbnail. Eu gosto da menina de social, a pessoa de social, ela consegue também trabalhar junto com o designer, falando que formato que tá pegando, que contribuições ela pode fazer. Então eu gosto muito de equipes que eles tenham diferentes habilidades, mas que eles consigam um contribuir com o outro. Eu acho que isso é um baita de um diferencial. E pessoas comprometidas. Eu gosto de trabalhar com gente que veste a camisa, que não tem preguiça e que sempre traz inovação. Eu sou muito aberta à inovação, a escutar a minha equipe. Eu adoro quando eles me trazem, que eles me corrijam. Eu adoro quando eles me tragam coisas novas. E eu também tenho muito esse trabalho de fazer curadoria. Então, todos os dias eu dou uma olhada em todos os nossos principais concorrentes. Então, eu vejo o LinkedIn deles, eu vejo as redes sociais, eu vejo tudo que eles estão fazendo de legal. Na última semana, qual foi o melhor criativo que eles fizeram? Qual foi o Rios que melhor performou? Então, o que eu posso aprender com aquilo lá? E eu mando para a equipe e falo, gente, esse Rios aí teve, sei lá, 200 mil visualizações. O que a gente pode aprender com esse Rios? Será que a gente pode replicar formato para Me Poupe? Será que a gente pode. O que fez com que performasse bem foi formato? Foi o tipo de texto? Foi o cenário? Então eu gosto que a equipe também tem esse olhar de além do que eles foram contratados para fazer, e ter esse olhar como um todo também. Então, a gente falou da CIMED. O olhar de redes sociais do João Adib e da Carla estão ali no meu radar de todo santo dia. É muito legal E você falar isso, Ju. A gente casa muito quando você fala isso, porque era o meu próximo comentário. Você previu o meu próximo comentário. Porque você falou sobre não saber tudo, né? E a gente ser um grande curioso pesquisador. Não sei se você está seguindo, se você segue o Dieguinho, que acaba fazendo os conteúdos deles, né? Ali da CIMED, um grande responsável pelo Adib viralizar, pela Carla viralizar, pelo Shibata viralizar, é um menino de 20 anos. Eu nem sabia disso, eu não consigo. Depois me passa aí que eu quero. Te passo. Foi um tapa na minha cara com barba branca, Ju. Foi um tapa na minha cara com barba branca, porque assim, eu vi lá, e aí o Shibata falando, e foi uma outra aula do Shibata, que é muito bom por sinal, né? Ele falando, isso tá no material, inclusive, vou fazer aqui meu disclaimer pro download, mas ele falando um pouquinho disso, de que, cara, beleza, a gente rodava para viralizar, a gente gastava dinheiro, a gente fazia conteúdo e não ia. Não ia. E aí falava, pô, uma hora o Shibata olhou, um menino viralizando a padaria da avó, do vô, não lembro exatamente, e viralizando, usando para viralizar. Viralizando, mudou a vida da padaria, que não tinha muito cliente, mudou completamente até o tráfego na padaria, que ficou famosa. Esse menino sabe alguma coisa que eu não sei. Ele falou, eu tive que admitir. Esse menino sabe alguma coisa que eu não sei. Se ele sabe alguma coisa que eu não sei, eu vou falar com ele. E outra coisa, me olhei no espelho. Aí eu falei, como assim você olhou no espelho, né? Fiquei pensando. Olha, tenho 40 e poucos anos. Eu não sei o que tá rolando no TikTok. O menino de 20 anos sabe que é uma questão de geracional. E aí ele foi falar com o menino falou, olha,
eu coloco aqui o Need for Speed rodando, cortando a tela com uma mensagem acima, porque libera uma questão mental, né, de estresse e a absorção é maior da mensagem. Ju, assim, ele falou, cara, eu preciso contratar esse menino, fizemos uma proposta, contratamos ele, né, hoje, e depois que ele entrou, e com os conteúdos que ele faz, passou aí do 1 milhão de seguidores e conseguiu destravar isso. E quantas vezes a gente olha em sala de reunião, Ju, você deve passar muito por isso, a gente não pode falar eu não sei. Eu sou grande defensor do eu não sei, vou descobrir. Eu penso a mesma coisa. Não sei, mas vou descobrir, vou perguntar para alguém que saiba, vou testar. É isso, a gente não pode se fechar para no nosso mundinho e não tentar abrir o olhar. E eu acho que isso vale para tudo, não só para carreira, mas para tudo. Saia do seu mundo, comece a olhar ao seu redor. O que aquelas pessoas estão fazendo que você pode trazer para o seu negócio, para sua vida, para sua carreira, para tudo. É isso. Ju, que papo bom. Um almoço com ideias, vamos colocar dessa maneira, né? Muito legal te conhecer também, tá? A gente falou muito por WhatsApp, o WhatsApp é cru, né? Pra gente falar, a gente não tem a percepção. Parem de acelerar o áudio em 2 vezes, pessoal. Pelo amor de Deus, ouçam as pessoas. Marquem uma conversa com as pessoas, tomem café com as pessoas. Geração, isso é importante, tá? E aí, Sabe o Ju, que meu marido fala? Que quando ele escuta meus áudios na velocidade 2, parece um chiado de rádio, por causa do meu sotaque. você sabe o que é o problema, Ju? Eu vou finalizar aqui o programa, mas eu quero fazer um comentário, quero tua visão antes disso. A gente parou de ouvir as pessoas com esses áudios 2.0. A gente, assim, gestão, como é que fica a gestão, Ju? Eu não escuto, eu vou te falar que eu parei, porque eu ficava ouvindo um negócio tão rápido e eu perdi os detalhes. Então hoje eu não escuto. O máximo que eu escuto é 1.5. E mesmo assim, eu escuto o 1.5, depois eu volto, vou escutar de novo para ver se de fato é aquilo que eu entendi. Se eu tô perdendo alguma informação importante. Eu comecei a reparar isso, olha que coisa engraçada. Eu prefiro atrasar a minha resposta no WhatsApp ou alguma coisa para ler ou ouvir novamente, sabe? Mas eu prefiro ler. Se você me perguntar se prefere áudio ou coisa, texto, eu prefiro texto. Todo mundo, eu também, mas eu tô me policiando. Mas eu entendo 1000%. Ju, a gente vai chegar agora ao final, mas antes eu queria te agradecer imensamente por você estar aqui. Sei que o dia a dia é corrido, ainda mais de uma mãe recente, né? Com um emprego, com uma responsabilidade gigante recente. Quero te elogiar pela coragem e também por você estar nesse mercado, você trazer esses insights. Você falou muita coisa que para mim aqui, quem está ouvindo, vai mudar o dia a dia, tá? E também quero elogiar o Rio de Janeiro, tá, pessoal? Por favor, não tenham essa coisa. Aprendam com a questão multicultural. Parem de ser uns chatos reclamando de tudo e de toda a questão cultural. Pelo amor de Deus, tá? Então, assim, quero te agradecer e quero que você dê dicas, tá, para nossa audiência, seja aí série, livro, pode ser um teatro, pode ser uma frase, tá? Ou palavras de incentivo, sei lá. Quero que você passe isso para o nosso público aí. E muito obrigado de coração de estar aqui. E depois, no final, quero as suas redes sociais, onde encontram aí a Ju. Tá, fechou. Bruno, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia esse bate-papo. Foi ótimo almoçar com você, mesmo sem a gente ter almoçado. Esse foi a primeira vez que eu participo de um podcast e foi uma delícia. Bom, mensagem. Não vou falar no mensagem, vou dar uma dica de um livro que eu li recentemente, inclusive eu terminei de ler hoje, que chama Diário de um CEO, As 33 Leis para a Vida. Eu achei um livro muito legal. O Steven Bartlett, que é o autor, é um cara fora da curva. Ele tem um podcast também com o mesmo nome, ele tem vídeos no YouTube
Vale a pena não só ler o livro, mas como fuscar as redes sociais dele, ouvir o podcast. O cara é muito maneiro. É fora da curva a mente dele. E rede social, acho que hoje, depois que eu virei mãe, eu fiquei muito ausente de rede social, mas a melhor forma de vocês me encontrarem é pelo LinkedIn. Então, o meu LinkedIn é Juliana Nagli. Isso, e dá Me Poupe hoje em dia, tá, pessoal? Isso, exatamente. O LinkedIn tem esse search, né? Que é essa pesquisa que é justamente lá. Nome, sobrenome de qual empresa, né? Ou só o nome com a empresa, que aí aparece, né? Exatamente, vocês me encontram. É isso. Ju, é isso. Agora almoce de fato, tá? Almoce de fato, vai lá, dá uma ligada para a filhota, manda aquela mensagem para o marido, que é o que importa na vida. Aqui é só, é só trabalho. No final das contas é isso, muito obrigado. E vocês que estão aí ouvindo o Marketing The Podcast, quero aqui fazer tenho que falar aqui dos 2 patrocinadores, mas vocês sabem que o Marketing The Podcast não fecha com qualquer patrocinador. Esse é o primeiro ponto, tá? O Marketing The Podcast, ele tem aqui 2 patrocinadores que a gente tem um grande carinho, né? Tem um patrocinador que não está mais com a gente, mas que eu visto, que é a iMade. Ainda tenho muito carinho pela iMade e as camisetas são maravilhosas, tá? Não são mais patrocinadores, mas o carinho fica e o respeito, porque nos ajudaram muito, tá? A gente tem aqui a Yuma, tá? Yuma Skills Academy, que patrocina aqui o programa, inclusive a série de sustentabilidade feita na FBGA aqui do Marketing The Podcast foi todo feito com a estrutura da Yuma SA, a estrutura de ensino da Yuma SA, dentro do Fórum Sustentabilidade, né, do Fórum Gestão Brasil Ambiental, tá? Fórum Brasil de Gestão Ambiental, na verdade, onde teve ali um estúdio montado, onde a gente falou ali sobre diversos temas, e que eu estive ali como host convidado, onde eu falei ali junto dos nomes da Yuma, nomes do evento, nomes aí científicos, enfim. Bem legal para vocês acompanharem. A Yuma Skills Academy, ela é um dos expoentes em formar aí numa pós-graduação executiva, treinamentos em company, voltado a um treinamento de liderança, um treinamento executivo com segurança mental, que é uma coisa que a gente precisa hoje em dia e que é um expoente hoje da área. E também a gente tem como patrocinador, apoiador, o nosso grandíssimo Decimals Marketeers, tá? Então, assim, é a maior comunidade de marketing do país. Grande Gustavo Storck, sempre me ajudando aqui no podcast. Um abraço para você. E basicamente a gente só tem a agradecer o apoio do Decimals. Esse é mais um episódio. E eu sempre digo que a gente precisa de patrocinadores também, que trazem aí, que fazem sentido para o Marketing The Podcast e que justamente patrocinem nossos episódios. E a gente também faz o programa da sua empresa. Então, podcasts que você tem aí da sua empresa, a gente produz, a gente aí cria, tá? Então, aqui dentro do Marketing The Podcast, dentro do Marketing The Podcast, a gente faz uma série especial dentro aí para patrocinadores. Mas aí é outro papo, chamem no inbox, chamem ali no e-mail, tá? Finalizando, só sei que nada sei. Sempre foi a frase mais inteligente que disseram, e se você acha que você sabe muito, sinto em te dizer, você está no caminho muito errado da vida, tá? É isso, e um grande abraço, acompanhe o Marketing The Podcast, e um até logo! Apoio Bananalhama. Inteligência artificial, criatividade de verdade e soluções reais para transformar seu marketing. Chega de perder tempo criando conteúdo, nós fazemos isso por você. Saiba mais em bananalhama.com.